agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagens. Partiu Band News! O programa de hoje agora para falar com uma super influenciadora de viagem que tem muita história para contar pra gente aqui no Partiu Band News, para te inspirar, para compartilhar dicas de viagens, obviamente, dicas de cruzeiro. Eu quase não falo de navio de cruzeiro, a gente tá em plena temporada brasileira maior da história. Tenho o prazer de receber aqui no Partiu Band News a Renata Porto. Renata, que prazer, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, André. Nossa, o prazer é meu, imagina. Tô muito feliz com esse convite. Obrigada, inclusive. Você sabe que é uma das perguntas básicas, né, que as pessoas fazem pra gente, quem trabalha com viagem e turismo, é quantos países você conhece? Quais as dicas? O que eu posso fazer no próximo feriado, nesse final de ano? Então eu vou começar com essas dicas básicas. Eu costumo dizer que eu não conheço muitos países, não sou daqueles jornalistas que conhecem centenas de países, mas os que eu conheço muito bem. E a gente tem um número muito parecido. Eu também tenho um pouco mais ali de 40 países, você tá chegando aos 50, né? Eu tô no 46 e ano que vem pretendo atingir no mínimo 50, então tá nos meus planos ali, mais 4 pelo menos. Conta um pouquinho da sua vida, como é que você entrou para esse mundo. Obviamente a paixão por viagem é algo primordial, né, na vida de qualquer pessoa que trabalha com viagens e turismo e que influencia as pessoas para viajar, mas você tem uma história muito mais vasta do que isso, né? Trabalhou muito tempo em navio de cruzeiro, trabalhou em um dos complexos de entretenimento mais conhecidos do planeta, é formado em hotelaria. Fala um pouquinho do início do seu trabalho. Então, eu me formei em hotelaria, né? E olha que engraçado, quando eu fui fazer a faculdade, eu pensei em fazer arquitetura, que não tem absolutamente nada a ver. Eu teria desistido no primeiro semestre, sinceramente. Então, eu sou bem feliz que eu fiz hotelaria, na verdade. E aí, eu sempre tive essa paixão, assim, pelo mundo. Não sei se eu nasci com isso, mas desde muito nova, 12 anos, eu falava que eu ia morar fora do Brasil, para minha mãe. Eu nem falava inglês direito, mas acho que porque eu comecei a aprender idiomas muito nova, eu comecei a despertar esse interesse de assistir os filmes e estar naqueles lugares. Então, acho que foi meio que daí, sabe? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu descobri que tinha esse programa de estágio da Disney, que você poderia ir durante as férias da faculdade. Passei pelo processo seletivo todo, fui a primeira vez. Quando eu voltei, tive um negócio que a gente chama de depressão pós-Disney, e isso é real, não é balela, tá bom? Vou te falar. Pergunta pra qualquer ex-funcionário da Disney, eles vão falar que é verdade. E aí eu fiz de novo o processo seletivo naquele outro ano e fui de novo pra Disney. Que legal, e os navios de cruzeiro também entraram em algum momento da sua vida. A gente tá falando pro rádio, né, eu vou até convidar as pessoas a ir nas suas redes sociais, nas minhas também, nas da Band News FM, porque a gente tá se vendo aqui, conversando pelo rádio, mas a gente tá fazendo uma ligação de vídeo, um sistema de gravação de vídeo. Você é muito nova, como é que você já fez tanta coisa assim, Renata? Ai, obrigada, na verdade eu aparento ser mais nova do que eu sou, então obrigada. Mas eu tenho 32 agora. E acho que eu comecei, com 18, foi a primeira vez que eu fui trabalhar na Disney. E eu sempre me joguei muito assim. Eu acho que você tem que ter meio que essa coisa de se jogar mesmo. E muitas vezes você acaba indo viajar sozinha, né? Então você não pode ter medo, ou se tiver medo, vai com medo mesmo, porque as experiências vão te moldando, vão te fazendo crescer e as oportunidades vão surgindo. E aí, o navio eu comecei logo depois que eu me formei em hotelaria. Acho que eu tinha 21 anos, a primeira vez que eu fui trabalhar no navio. E aí fiquei por uns 3 anos seguidos, mais ou menos. Eu também acabei saindo do navio, fui morar em Miami, fazer um estágio num hotel lá, num Hyatt, no norte de Miami, porque eu meio que não queria voltar pro Brasil, eu queria continuar explorando o mundo. Eu falava, gente, eu sou muito nova, não posso ficar parada em um país só, sabe? E aí fui atrás dessa experiência aí de estágio, de trainee, na verdade, no hotel. E quando acabou meu visto, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu não vou ficar ilegal em nenhum país, que não era não pretendia isso, né? E aí eu falei, vou voltar pro navio, então. Já tenho vários contatos lá, voltei com um cargo diferente e fiquei mais quase 2 anos, assim, até a pandemia. Legal, bom, vamos por partes, que acho que a essa altura aqui os ouvintes estão cheios de dúvidas e de curiosidade para saber, até para você inspirar muitos ouvintes que escutam o programa.
primeiro de tudo, como é que funciona esse sistema da Disney de trainee? Você fazia o que exatamente? Morava num castelo de princesa? Conta, obviamente que não, né? Mas conta para os nossos ouvintes como é que funcionava e qual que era a sua rotina por lá. Então, a gente mora nos condomínios de apartamentos, uns predinhos de no máximo 4 andares, assim, que são do complexo Disney mesmo. Eles providenciam pra gente morar lá, porque como geralmente as pessoas não têm carro e tal, aí tem toda a parte de transporte, tem os ônibus da Disney que levam a gente dos apartamentos pros nossos trabalhos, pro parque ou pras lojas, que seja, né? E aí é uma rotina bem louca, não vou negar, mas é muito gostoso, assim, tem aquele encanto, assim, então você meio que não percebe, sabe? Tanto é que às vezes eu converso com o pessoal que trabalhou comigo lá, e eles contam várias coisas, assim, não horríveis, mas partes ruins, e eu quase não lembro. Eu falava, nossa, eu nem lembrava disso, sabe assim? Então parece que é um negócio meio mágico mesmo, que você esquece das partes ruins. Todo emprego, né? As pessoas, ainda mais o nosso, né? O nosso trabalho, que é viajar e contar histórias e mostrar lugares incríveis, as pessoas acham que é o melhor emprego do mundo. Não sei você, não tenho muita coisa para reclamar, mas a gente passa por bons bocados, e todo emprego, tudo que tem horário, que tem entrega, que tem obrigações, é emprego, é trabalho, não é a mesma coisa que você viajar a lazer, mas a gente foi atrás de algo mais próximo possível que nos desse felicidade, então imagino que seja isso, e é interessante isso que você está compartilhando com a gente, porque a Disney realmente tem uma mágica. Eu tenho vários amigos e amigas que trabalham por lá, que acabaram estabelecendo uma relação muito próxima com a gente, né, porque a gente vive indo para lá, sendo convidado para mostrar as novidades, e realmente todas as pessoas são muito felizes, os funcionários dos parques da Disney, das atrações, das experiências, estão sempre sorrindo, isso faz um pouquinho de parte de todo o processo, imagino eu, de treinamento deles, né? Com certeza, o treinamento deles é uma coisa, assim, de outro mundo. Você chega e tem uma semana, mais ou menos, primeiro, né, de treinamento, num lugar que chama Disney University, que lá tem vários cursos, inclusive, relacionados ao atendimento ao cliente, você pode se especializar ali, se aprofundar, né, mas tem esse básico que a gente passa, todo mundo é obrigado a passar, para saber sobre a história toda da Disney, padrões, porque tem padrão de look, né, da sua imagem, que você pode e não pode usar, como tratar as pessoas, como lidar com cada situação, porque tem cada situação doida que acontece, né, e a gente tem que ter aquele jogo de cintura. Então é um treinamento bem intenso, a gente até brinca que é uma lavagem cerebral da Disney, e fica para sempre, porque até hoje eu nunca esqueci. E usa, tenho certeza, para muitas outras situações da sua vida, profissionais ou pessoais. Bom, passando um pouco da Disney, eu acho que a segunda curiosidade, grande curiosidade dos nossos ouvintes e minha também, é com relação a trabalhar em um navio de cruzeiro, né? Então conta um pouquinho, você estava dizendo que você não queria sair dos Estados Unidos quando venceu o seu visto de estudante, etc e tal, e que você viu no navio de cruzeiro uma oportunidade para continuar conhecendo o mundo, para continuar, imagino, praticando inglês, ganhando dinheiro também. Você recomenda para as pessoas, assim, e já faço um parêntese, né? Como tudo tem o seu lado ruim também. Eu converso muito com as pessoas que trabalham no navio de cruzeiro, não é fácil, né, Renata? Não é fácil, é uma rotina muito intensa, não tem nem como explicar. Assim, eu poderia te explicar em detalhes, mas não é possível entender se você não passou por aquilo. Mas, por exemplo, você fica de 4 a 6 ou 8 meses morando dentro do navio, você vai sozinho, então tá todo mundo ali sozinho, e acho que é por isso também que a gente fica muito próximo dessas pessoas. Eu sou muito amiga de muitas pessoas que eu trabalhei, a gente se fala quase todo dia, pessoas que estão em outros lugares no mundo, né? E isso é uma coisa maravilhosa, eu falo que é uma das melhores partes, são as pessoas que a gente vai conhecendo, porque agora eu tenho vários países que se eu quiser eu posso ir lá visitar meus amigos, posso ficar nesses países, né, tem esses contatos, mas é realmente muito intenso, o horário é muito intenso. Então, por exemplo, eu trabalhei em 3 lugares diferentes no navio, né, o primeiro deles foi nas lojas, que você vai, sabe, as lojas duty free, que você vai estar dentro do navio. Então, quando a gente estava em navegação, que o navio fica em alto mar o dia inteiro, a gente trabalhava umas 14 horas por dia, mais ou menos. Então, por exemplo, acordava de manhã e abria a loja, ficava lá até a hora do almoço, aí tinha 1 hora de almoço, nem isso, dependia muito do gerente, não vou mentir. Putz. E aí voltava, tinha mais 1 hora de jantar ali e acabava. Então, assim, você ficou o dia inteiro ali, o dia inteiro em pé,
sabe? Tem dias que você não tá com o maior bom humor do mundo, mas você tem que proporcionar aquela experiência para a pessoa. Imagina, a pessoa ficou, sei lá, 1 ano planejando aquela viagem, você tem que proporcionar a melhor experiência para ela, e a gente tá ali para isso, né? Pois é, e aí depende muito do cargo que você vai galgando na companhia de cruzeiro, no seu contrato, etc e tal, e aí você tem um pouquinho mais de mordomia ou não, ou passa um pouquinho menos de perrengue ou não. Você sempre dividia a cabine com outras pessoas, porque as pessoas imaginam, mora no navio, né? Tá numa cabine com varanda, com uma hidromassagem ali na varanda, não é assim, né, Renata? É quem dera, né? Quando a gente começa, a maioria das pessoas que começam num cargo mais baixo, assim, dividem a cabine e, dependendo do departamento, dividem com até 4 pessoas uma cabine que é muito pequena, juro. Nossa, aquelas coisas que a gente vê de filme de beliche, né? Das pessoas, e um banheiro só para todo mundo, né? Pessoas com culturas diferentes, com higienes diferentes, né? Eu sempre dividi com uma pessoa que era do meu departamento, né? Depois que eu consegui outros cargos, aí foi melhorando. Mas dá muita confusão. Às vezes o pessoal pede pra mudar, só que às vezes não dá, porque às vezes não tem, sei lá, cabine disponível. Então, imagina o BO que dá. Não dá pra, quer dizer, dá pra imaginar. Então vamos lá. 14 horas por dia de trabalho, a chance de dividir com até 4 pessoas a mesma cabine, que tem ali 20 metros quadrados, se muito, com um banheirinho pequenininho dentro de um navio, uma cabine interna. Isso, muitas sem vezes janela. sem janela. Eu sei, eu já visitei essas cabines, né? Essa é a parte ruim. Vamos tentar agora falar da parte boa, né? Você tá ali com o seu transporte, com a sua alimentação, parando em diversos destinos incríveis, de vez em quando tem uma folguinha para conhecer pessoas, praias, lugares incríveis. Dá para ganhar dinheiro, dá para guardar um bom dinheiro? Dá para ganhar, dá para guardar. Eu nunca fui uma boa pessoa para economizar dinheiro. Até se meu pai ouvir isso aqui, ele vai falar que a vida inteira ele me falou, mas eu já melhorei um pouco. Só que durante o navio, durante minha temporada, né, da vida de cruzeiros, eu saía bastante, então gastava fora. Mas se você vai com um plano, é isso que eu faria diferente hoje. Eu teria um plano, quero juntar X reais para fazer tal, X dólares reais, enfim, para fazer tal coisa. E foco naquele plano, sabe? Porque dá assim, a gente ganha em dólar ou em euro, dependendo da companhia, e é limpo, né, o seu salário. Consegue guardar praticamente 100% de tudo o que você recebe. Eu tô conversando aqui com a Renata Porto, influenciadora de viagens. Renata, antes da gente então ir pro próximo bloco, só fala como as pessoas podem te acompanhar. Bom, vocês podem me encontrar então no Instagram, @Renata Porto, que é a minha rede principal lá, e aí de lá a gente conversa e vai se espalhando por aí pela internet. Partiu Band News FM com André Coutinho. De volta com o nosso programa especializado no mundo das viagens, conversando hoje com a influenciadora de turismo, de viagens, Renata Porto. Falou no bloco passado, para você que perdeu, que trabalhou muito tempo em navio de cruzeiro, que já trabalhou na Disney, que é formada em hotelaria e que conhece, por enquanto, não sei quanto você está ouvindo esse programa, porque nós temos o programa em podcast, no Spotify, principais tocadores de podcast, você pode estar ouvindo quando a Renata já ultrapassou 50 países, mas por enquanto 46 países. E agora a gente vai passar para uma parte do programa, viu, Renata? De dicas. A gente tá chegando aqui ao final do ano, ainda tem Réveillon. As pessoas que, de repente, ainda não reservaram um lugar para viajar nessas férias de verão, obviamente que programação é tudo, para você tentar um bom custo-benefício, mas como é que faz a programação das suas viagens, né? Você ainda viaja a lazer, aliás, Renata? Ainda sim, mas é inevitável eu produzir conteúdo, porque é uma coisa que eu gosto tanto, e eu acho que eu sempre gostei de ser muito útil, assim, gente, olha que legal esse lugar, talvez que você não conheça, ou passar aquela experiência da minha visão. Então, é inevitável, eu posso viajar a lazer, mas eu vou produzir conteúdo igual, assim. E aí, programação é tudo, né? Eu sempre digo aqui, quase como um mantra, que eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém a viajar. Eu indico muitíssimo os nossos amigos, agentes de viagens sérios, agências de viagens e operadoras sérias, é muito legal. Mas tem muita gente que, às vezes, faz e tem a facilidade de fazer uma pesquisa
por conta própria, né? Nem que seja para depois procurar um agente de viagem já com um direcionamento. Como é que você costuma, quando vai decidir o seu próximo destino, como é que você costuma pesquisar? E você é da turma de praia, campo, cidade? Olha, eu não sou muito da natureza, de ficar acampada, coisas assim, sabe? Então eu prefiro sempre, se tiver um lugar que tem cidade, história e praia, pra mim é o mix perfeito. E como que eu planejo? Uma coisa que é um hábito, eu não sei se você faz isso também, André, até me conta depois, que eu tenho várias pastas no Instagram, no Pinterest, em vários lugares que eu vou salvando tudo que eu vejo de dica de um lugar, eu salvo, sei lá, eu tenho uma pasta, França, aí eu vou salvando tudo lá. E aí, se um dia eu precisar, eu vou naquela pasta, daquelas dicas que eu fui salvando ao longo da vida, ao longo do ano, e aí vejo o que tem ali de interessante que eu gostaria, e aí, às vezes eu procuro, sim, um agente de viagens, que é a melhor coisa, né? Você chega já com tudo pronto, você só vive aquilo, né? Eu acho que maravilhoso. Você é muito mais organizada do que eu. Eu tenho uma pasta que chama simplesmente viagens no meu Outlook, né? E eu vou tacando tudo lá. Nossa. Aí, por exemplo, nesse seu caso, aí eu, sei lá, vou lá no buscador e ponho França. Aí aparecem 3.800 e-mails e eu tenho que ficar lendo e lembrando por que eu coloquei aquilo lá. Então, é uma ótima dica para se organizar melhor. Não sou tão organizado assim. Já achei que eu fosse um pouco mais organizado, só de eu criar uma pasta e ir jogando tudo lá, mas tá tudo lá no mesmo lugar, não tem muita organização, não. Conta pra gente o que você fez em 2023, quais os destinos que você visitou, o que te chamou a atenção nesse ano que tá terminando? Em 2023, eu fui 2 vezes para Buenos Aires, que é um destino que tá super em alta, é pertinho pra gente aproveitar, o câmbio tá muito favorável pra gente. Foi muito engraçado porque em 2022 foi a primeira vez, eu tinha ido pra Buenos Aires quando eu tinha, sei lá, 13 anos. Então, quando eu fui em 2022, foi como se fosse uma viagem totalmente nova pra mim. E quando eu compartilhava as dicas, as pessoas falavam: "Nossa, não acredito que tem tudo isso pra fazer aí. Nossa, não acredito que é tão legal. Nossa, meu Deus", sabe? Então aí eu falo, eu e meu noivo, que a gente foi em 2022 uma vez, passou o ano novo lá, de 22 pra 23, e foi de novo em agosto. Então a gente pegou 3 momentos diferentes. E assim, continuo falando, sendo a testemunha de Buenos Aires, assim, que é uma viagem maravilhosa para fazer em casal, com amigos, sozinho, com família. E é muito legal você ter puxado a Argentina, em especial a capital, né? E Buenos Aires é um dos destinos mais buscados pelos brasileiros, né? Tá mesmo barato? Ou você precisa saber um pouquinho das manhas para realmente achar e sentir no bolso que é um destino barato? Porque tem diversas formas de pagamento, eles criaram recentemente o tal do dólar map, que é aquele dólar especial para turista, você paga no cartão de crédito o câmbio muito próximo do Blue, que é o câmbio paralelo que eles utilizam. Então, tem umas manhazinhas que as pessoas precisam saber, né? Olha, primeiramente, eu quero dizer que eu não tô ganhando nada pra falar isso, tá bom? Eu poderia até ser uma publicidade, mas não é. Mas das 3 viagens que a gente fez, mesmo com essas mudanças, novas moedas e tal, o melhor câmbio ainda continua sendo o da Western Union, que é uma agência bem confiável. Eu conheço dos Estados Unidos e tá em vários países do mundo, por isso que a gente segue trocando dinheiro lá. E eu também não junto milhas, então eu não uso cartão. Para quem junta milhas, talvez seja melhor o cartão, mas aí eu já também não poderia te falar. Então, para mim, continua sendo o melhor câmbio, o Western Union. A única coisa que é bem engraçado pra gente, que a gente não usa cash, né, dinheiro em nota aqui no Brasil, você fica andando com um bolo de dinheiro lá na Argentina, o que é engraçado, mas acostuma também e não... Sei lá, na hora você fica meio com medo, assim, fala, meu Deus, tem um monte de dinheiro aqui, mas dá tudo certo. Porque por causa do câmbio, né, são milhares de pesos argentinos, né, então é muita nota realmente, posso imaginar. A Western Union, para quem não está habituado, basicamente você deposita em real, ela faz um câmbio super favorável e aí você saca lá nos caixas eletrônicos. É basicamente isso, Renata? Você vai numa agência mesmo, como se fosse tipo uma agência do correio, assim, só que é uma agência de sacar dinheiro, e aí você faz o seu Pix aqui no Brasil mesmo, cria sua conta, faz o Pix lá quando você quer transferir, chega lá e saca esse dinheiro nessa agência. Você mostra seu documento, um número de transação que vem por e-mail, e aí eles te dão o dinheiro lá na hora. Você falou que você foi em 3 diferentes épocas, né, em Buenos Aires e pegou 3 climas bastante distintos, né? Você foi no final do ano, no ano novo, bastante calor, lá costuma ser muito quente. Agosto ainda tá no auge do inverno, então esfria muito. Mudou muito o seu roteiro, as atrações que você buscou de uma época mais quente para mais fria?
Olha, mudou mais porque as viagens foram um pouco diferentes, que nem teve 2 vezes que eu fui só eu e meu noivo, que a gente comemora o nosso aniversário em agosto, e no ano novo a gente foi com as famílias, então é uma vibe diferente, é um ritmo diferente, né, programação, então mais por isso que mudou, não por causa do clima, sabe, só que realmente no ano novo, no fim do ano, é um calor assim, absurdo, então pra você ficar andando, é bem mais cansativo, ficar andando a pé, né, na rua. E é um destino realmente fantástico, eu preciso voltar faz um tempinho depois dessa retomada, né? Já mudou bastante, mas desse pós-pandemia ainda não fui para Buenos Aires. Estive na Argentina, ali na fronteira, porque eu fui fazer uma gravação em Foz do Iguaçu. Eu fiquei surpreso com o preço do jantar, e que vem ali na conta, não sei se Buenos Aires está assim, mas na conta ali de Porto Iguaçu veio na conta o valor em dólar, o valor em peso argentino e um valor em real. E não é que é uma conversão. Se você for pagar em dólar, você tá danado, porque é uma conversão muito menos favorável, né? E aí em peso talvez valha um pouco mais a pena, em real, então é realmente uma maluquice, mas é uma viagem espetacular, a Argentina como um todo. Eu li muita coisa e também acompanhei nas suas redes sociais, você fez viagens fantásticas pela Ásia também, né, Renata? Fiz bastante por causa do navio, a gente fez várias temporadas que passavam, pela Ásia quase toda, assim, na verdade, e uns lugares que eu jamais nem imaginei visitar, tipo assim, o Camboja, a Tailândia, a Indonésia, são, assim, não é que é um destino comum, mas você ouve falar mais da Tailândia, Camboja, Indonésia, né? Mas, por exemplo, fui para Malásia, Hong Kong, vários lugares na China. Você já foi para alguma parte da Ásia, assim? Então, nunca fui. A gente estava se programando para ir nesse ano, mas algumas coisas mudaram na redação, tive que mudar os meus planos. O máximo oriental do planeta que eu fui foi no Oriente Médio. Dali para frente eu ainda não tive a chance de viajar. E a gente é mergulhador, então a gente quer muito ir para a Indonésia, para a Tailândia, mas ainda não fui. Comunicação, hoje em dia são muitos lugares turísticos, né? Mas imagino que ainda tem alguma barreira com alimentação, com comunicação. Tem bastante, principalmente em algumas cidades que são mais do interior, assim, as pessoas tendem a não falar inglês, nada quase, e aí o que eu fazia, eu usava o Google Tradutor, eu falava no celular, e aí a mulher do Google fala, e o cara fala, e sabe, fica nessa, dava um pouco errado às vezes, mas eu sobrevivi, eu tô aqui para contar a história. Posso imaginar. O que você pode compartilhar de perrengues dessas suas viagens? De uma vez da China, que a gente estava em Xangai, e o navio ficou parado um pouco longe, assim, do centro da cidade. A gente pegou um táxi para ir jantar, na hora de voltar, porque a gente tinha horário para voltar pro navio, né? Na hora de voltar pro navio, pegamos um táxi lá no restaurante, combinamos o preço, tudo maravilhoso. Aí foi chegando e o cara, a gente foi falando com ele pelo tradutor, porque ele não falava nada de inglês. Eu tenho até vídeo desse momento, porque foi meio desesperador. Eu falei, vou filmar, porque qualquer coisa eu tenho o vídeo pra provar. E aí foi chegando perto do porto, ele falou assim, não, é mais longe do que eu achei que fosse, vai ser mais dinheiro. A gente falou que não. Tava eu, uma amiga de Cape Town e 2 amigos da Espanha, e aí eu falava assim pra eles, gente, eu tava no banco da frente e eles no banco de trás, eu falei, gente, presta atenção aqui, quando a gente chegar no porto, eu tô com o dinheiro na mão, eu vou dar o dinheiro na mão desse cara e a gente vai correr. Aí eles, meu Deus, eu falei, não, confia que vai dar certo. Aí foi isso, o cara deve ter a brasileira assim, dando a ideia, né? Juro. Eu falei, não, o que combinado não sai caro. Minha avó já dizia, a gente combinou, vai ser esse tanto aqui, vamos dar esse dinheiro pra esse cara, a gente vaza e deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Tudo bem que você tá sendo procurada por lá em Xangai, você não pode voltar mais, mas tirando isso, exatamente. Deu tudo certo. Renata, foi um prazer conversar com você. Renata Porto, influenciadora de viagens, quase 50 destinos viajados e uma pessoa que tem muito a compartilhar e inspirar aqui. Muito obrigado, foi uma delícia aqui esse bate-papo. De novo, convide os nossos ouvintes a acompanhar o seu trabalho nas redes sociais. Obrigada, eu que agradeço muitíssimo, André, adorei, queria que durasse mais umas 2 horas essa conversa, mas estamos lá no Instagram, @Renata Porto, espero todo mundo, quem precisar de ajuda com dicas, eu amo compartilhar na DM também. Já tem a próxima viagem, já pode falar pra gente? Em breve, tem alguns detalhes ainda que eu tenho que ver, então em breve eu vou anunciar lá no Instagram. Boa, @Renata Porto, eu também já tenho 2 viagens engatilhadas, mas a gente sabe como são as coisas, né? Enquanto o bilhetinho estiver emitido e você tiver com tudo certinho, não dá pra anunciar, não dá muito boa sorte, mas é isso, eu também vou anunciar em breve aqui no Partiu Band News e você pode me acompanhar no Cadê o Coutinho, ao meu perfil do Instagram. Obrigado, Renata, até mais. Obrigada. Partiu Band News FM.
com André Coutinho. Terceiro e último bloco do nosso programa de viagens. E agora para falar de um destino que tem chamado a atenção de alguns turistas brasileiros e que tem encantado os viajantes internacionais. As Bahamas estão comemorando a marca de 8 milhões de visitantes em 2023. E para celebrar este ano histórico e falar das novidades com o mercado brasileiro, uma comitiva desse simpático país caribenho esteve por aqui alguns dias atrás. Esse ano a gente fez 50 anos de independência, foi no mês de junho. Então é dobre comemoração também que nós estamos compartilhando com vocês, além dos 8 milhões de visitantes que vocês já ouviram que a gente atingiu recentemente. Então as Bahamas realmente estão crescendo. O Brasil é o mercado principal da América Latina, das Bahamas, e nós queremos continuar trabalhando para continuar crescendo na nossa presença aqui no Brasil. Durante um agradável almoço em São Paulo, Juanita Ariza, vice-presidente da TM Américas, mostrou que as Bahamas são muito mais do que Nassau e que merece uma visita com calma, além de uma parada de navio de cruzeiro. Acontece que a gente aqui tem mais ou menos, tem total 16 ilhas destinos, aproximadamente 700 ilhas intermediárias e mais de 2.000 ilhotas. O evento marcou também a apresentação do novo gerente-geral de vendas para a América Latina. Phelan Ferguson conversou comigo. O mercado brasileiro é extremamente importante para nós nas Bahamas. Nós temos uma estratégia de crescer na América Latina. E a América Latina começa com o Brasil. A maioria dos visitantes vem justamente do Brasil. A diretora executiva global de vendas e marketing das Bahamas, Bridget King, participou da nossa conversa também. E eu começo comentando sobre a marca de 8 milhões de turistas em 2023 e que ainda o Brasil representa uma parcela muito pequena. Sim, o Brasil é uma parte pequena, mas mesmo assim o Brasil contribuiu para os 8 milhões. E nós temos certeza de que podemos aumentar esses números. E esse é um dos motivos pelos quais estamos aqui no Brasil, para convidar os brasileiros a viajarem até as Bahamas. Vocês vão achar um lugar incrível, com ótimas experiências, um povo muito amigável. O seu programa tem o poder de espalhar que somos um excelente destino. Então, nós convidamos os brasileiros a visitarem as Bahamas. Eu pergunto se eles trabalham com algum número a ser alcançado. Nós queremos que os números cresçam. Veja, nós sabemos que cerca de 2 milhões de brasileiros viajam em média todos os anos para os Estados Unidos e que boa parte, a maioria desses turistas, acaba indo visitar a Flórida. As Bahamas estão a menos de 80 quilômetros da Flórida. Se nós conseguimos que uma parcela, apenas 10% e nós já ficaríamos muito felizes. Isso iria nos fazer felizes, porque aumentaria bastante os nossos números. É uma viagem tão curta da Flórida, e as pessoas talvez pensem que somos uma grande ilha. Não, não somos. Somos 700 ilhas e ilhotas, e dessas nós promovemos 16 ilhas ao turismo, onde temos ótimos hotéis, estrutura, aeroportos, muitas experiências. Não tem muito o que falar. Vocês precisam mesmo ir e sentir as Bahamas. Nós queremos que você coloque areia nos seus dedos dos pés. We say we want you to get the sand in your toes. For sure. Directly from Brazil, you have Copa. Do Brasil, a forma mais conveniente é pegar um voo da Copa Airlines, após uma rápida conexão no Panamá. Você perguntou sobre números. Se a gente chegar a 50 mil brasileiros em 2024, isso significaria mais do que o dobro do que temos atualmente. Já ficaríamos mais do que felizes. More than happy. O programa de hoje vai se encaminhando para a parte final, mas ainda temos muito tempo para as nossas tradicionais rapidinhas de viagens. Vai ficar mais difícil muito em breve, principalmente para os estudantes brasileiros poderem fazer o chamado intercâmbio na Austrália. Isso porque o governo australiano afirmou que vai endurecer as regras justamente para a concessão de vistos a estudantes e alguns trabalhadores estrangeiros, o que inclui, obviamente, os brasileiros. O anúncio foi feito no início dessa semana pelo primeiro-ministro Anthony Albanese
do Partido Trabalhista, que classifica a atual política de vistos como falida. Entre algumas novidades que estão sendo estudadas, a Austrália deve exigir proficiência em inglês, ou seja, as pessoas que vão para lá, que vão aplicar para esse visto, têm de provar que sabem falar muito bem o inglês, além de haver uma limitação de vagas. Depois da reabertura da Austrália pós-pandemia, o número de aplicações de vistos acabou explodindo. Foram mais de 500 mil em cerca ali de um ano. A ministra do Interior da Austrália, Claire O'Neill, diz que o número excessivo de imigrantes tem causado alguns problemas à população local, dentre eles o aumento no custo dos imóveis. Vamos garantir que os números voltem a estar sob controle, que consigamos construir um sistema mais bem planejado em torno de questões essenciais, como a habitação e, talvez o mais importante de tudo, que construiremos um programa que atenda ao interesse nacional. Mas não se trata apenas de números, não se trata apenas deste momento e da experiência de imigração que o nosso país está vivendo neste momento. Isso é sobre o futuro da Austrália. Temos alguns desafios nacionais realmente grandes que enfrentamos como país. Por isso, apresentamos aqui medidas que nos ajudarão a normalizar a migração num espaço de tempo muito curto. São medidas muito significativas, como aumentar os requisitos de língua inglesa para os estudantes, garantir que aqueles que estão vindo para cá possam estudar e prosperar em nosso mercado de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, a Austrália é o terceiro destino do mundo mais procurado pelos brasileiros que desejam fazer o intercâmbio, atrás apenas de Estados Unidos e de Canadá. E outro número aqui curioso, mais da metade dos 25 milhões de habitantes australianos são formados por imigrantes de primeira ou então de segunda geração. Uma pesquisa divulgada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira aponta que os hotéis da região têm uma expectativa de 88% de ocupação durante o Natal e 94% para o Réveillon. A boa notícia é que se você deixou para a última hora, ainda vai encontrar ótimas opções. O Casagrande Hotel Resort Spa, localizado na Praia da Enseada, no Guarujá, oferece programação especial neste final de ano. No dia 23 de dezembro, haverá um musical de Natal do Candlelight, com músicas do Coldplay e do Imagine Dragons. O Papai Noel, é claro, estará por lá entregando presentes. Haverá ceia especial para hóspedes e visitantes. O Réveillon no Casagrande Hotel do Guarujá também vai ser repleto de atividades, começando com um coquetel à beira da piscina com banda ao vivo. A festa continua até às 4h30 da manhã, com muita música e cardápio de comida e bebida. Os turistas brasileiros já podem utilizar o pagamento por meio do Pix em viagens ao Uruguai. Chamado de Pix Mundo, ele vai ser aceito em lojas e restaurantes selecionados do país e em breve vai ser ampliado para o Paraguai e o Chile. Assim, os brasileiros vão conseguir pagar com Pix em real a partir da leitura do QR Code nas maquininhas. No ato do pagamento, vai ser possível visualizar o valor convertido, baseado na cotação do câmbio em dólar. A expectativa é estar presente em mais de 500 estabelecimentos do Uruguai até o final deste ano. Os Estados Unidos já emitiram quase 1 milhão de vistos aos viajantes brasileiros somente neste ano. O acumulado dos 10 primeiros meses de 2023, entre janeiro e outubro, aponta um número superior a 981 mil autorizações de viagens. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais recebeu vistos americanos, atrás apenas do México, com mais de 2 milhões, e da Índia, com cerca de 1 milhão e 200 mil vistos. A fila de espera para o agendamento de entrevista caiu bastante nos consulados e na embaixada aqui do Brasil. Em São Paulo e Brasília, atualmente está em menos de um mês. No Rio de Janeiro e em Porto Alegre, em pouco mais de 40 dias. O único consulado que ainda apresenta uma longa espera é o de Recife, em Pernambuco. Segundo dados do Escritório Nacional de Viagem e Turismo dos Estados Unidos, mais de 1.300.000 brasileiros visitaram o país entre janeiro e outubro deste ano. O Aquática Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, anunciou mais uma atração prevista para ser inaugurada ainda no primeiro semestre de 2024. Tessie's Underwater Twist vai ser um toboágua imersivo inspirado nas ervas marinhas de Shark Bay, na Austrália. Ele vai ter quase 40 metros de altura.
e vai contar com um grande funil por onde as pessoas vão escorregar em uma boia. Para deixar a aventura ainda mais divertida, haverá sincronização com luzes e sons. O Aquática Orlando faz parte do complexo do SeaWorld Parks. O Universal Studios Japão anunciou recentemente mais detalhes sobre a expansão da área de Super Nintendo World. Um novo espaço chamado de Donkey Kong Country vai ser aberto no ano que vem. A grande atração vai ser uma montanha-russa chamada de Minecart Madness, que vai ter um carrinho capaz de, ouça só, pular buracos nos trilhos e simular as acrobacias famosas do jogo. Está acontecendo neste momento em Brasília a 7ª edição do Salão Nacional de Turismo, no complexo da BRB Arena Mané Garrincha. Um evento que chegou a ser muito tradicional no setor, mas que acabou ficando esquecido por mais de uma década e que volta com tudo agora no final de 2023. As 27 unidades da federação estão representadas no evento, centrado em 5 grandes temas: turismo de natureza, turismo rural, sol e praia, turismo cultural e turismo de tendências. Partiu Band News está na capital federal, acompanhando tudo de perto, e nós vamos trazer o que foi discutido no Salão Nacional de Turismo na semana que vem. Porque por hoje é só. Lembrando sempre que existem diversas maneiras de acompanhar o nosso programa. Quer ouvir quando e onde quiser? Basta procurar pelo Partiu Band News no Spotify e principais tocadores de podcast. Tem Partiu no YouTube? Procure pelos nossos vídeos especiais no canal do YouTube da rádio. Já são quase 2.200.000 assinantes por lá. Tem Partiu na TV, diariamente ao longo da programação do canal Band News TV. Quer saber onde eu estou agora? Dar uma olhada nos bastidores das minhas viagens? Cadê o Coutinho? Esse é o meu Instagram, Cadê o Coutinho? O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo Filho. Semana que vem tem mais. Tchau e até a próxima! Partiu Band News FM.